Quem são os ungidos de Deus? Muitos dizem: não toqueis nos meus ungidos, usando uma expressão bíblica. Mas, na verdade, quem são? Essa unção é para todos ou para alguns? Uma outra pergunta: você se considera um ungido de Deus? Sabe, no meio religioso, a gente ouve muito a palavra ungido. Ela parece carregar um peso enorme, né? Mas o que ela significa de verdade? Será que é um status especial, quase intocável para alguns líderes? Ou seria uma promessa que vale para todo mundo? É isso que a gente vai investigar hoje. A questão central que a gente vai explorar é essa. Será que alguns líderes religiosos têm, tipo, uma proteção divina que os torna imunes a críticas? Essa é uma crença bem comum em vários lugares. Mas vamos mergulhar fundo para entender de onde isso veio. Para organizar nossa conversa, o caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente analisa essa crença de um status especial. Depois, a gente volta lá atrás para entender a antiga unção. Aí, a gente descobre a nova promessa, desconstrói aquela famosa ideia do não toqueis nos ungidos e, por fim, a gente conclui com o que significa a unção para todo mundo hoje em dia. Então, vamos começar por aqui. Vamos explorar essa ideia de um status especial. De onde é que vem essa noção de que certas lideranças são, de alguma forma, intocáveis? A crença funciona mais ou menos assim. Por causa dessa tal unção, criticar esses líderes seria a mesma coisa que desafiar o próprio Deus. Eles estariam, sabe, dentro de uma bolha de proteção divina. Mas qual é a base bíblica para isso? Para a gente poder entender essa ideia direita, a gente precisa voltar lá nas raízes dela. O que era, afinal, a antiga unção no seu propósito original? Olha só, no Antigo Testamento, a unção era um ritual bem literal. O óleo era um símbolo, algo que todo mundo via, que separava uma pessoa para uma tarefa específica. Não era uma aura mística, e sim uma cerimônia bem prática, uma espécie de comissionamento. E quem é que recebia essa unção com óleo? Não era para todo mundo, não. Era um grupo bem seleto. Reis, sacerdotes e só de vez em quando alguns profetas. Era algo reservado para funções muito específicas na liderança de Israel. E aqui, está o ponto crucial da coisa toda. Esse ato físico com óleo era, na verdade, uma sombra, uma prévia de algo muito maior que estava por vir. Era um símbolo que apontava para uma realidade espiritual que ainda não tinha se manifestado completamente. É exatamente aqui que a história dá uma virada de chave. A gente entra na era da nova promessa, onde aquele símbolo antigo finalmente dá lugar à realidade. Essa profecia de Joel é o marco dessa mudança radical. A promessa não é mais sobre um óleo simbólico para meia dúzia de pessoas, mas sobre o Espírito Santo de verdade, para toda a carne. A disponibilidade se torna universal. Esse quadro aqui ilustra essa transição de um jeito brilhante. A gente sai do óleo físico e vai para a presença do Espírito Santo. A gente sai do que era simbólico para aquilo que é a realidade. E o mais importante, a gente sai de algo que era para uma elite selecionada para algo que está disponível para todos que creem. Para ficar ainda mais claro, pensa nessa analogia. Hoje em dia ninguém mais precisa sacrificar cordeiros, certo? Porque Cristo foi o sacrifício definitivo. O símbolo se cumpriu. Da mesmíssima forma, o ritual da unção com óleo foi substituído pela realidade, a vinda do Espírito Santo para todos. Ok, tudo bem. Mas e aquela famosa frase, não toqueis nos meus ungidos? Muita gente usa isso, né? Vamos então desconstruir a história que está por trás dela. A história é super famosa. Davi tem a chance de matar Saul e não o faz. A interpretação comum é que ele não tocou em Saul porque ele era um ungido do Senhor. Mas quando a gente olha de perto, a análise aponta para um detalhe fundamental. Naquela altura, Saul já tinha sido rejeitado por Deus. A atitude de Davi, então, não era por uma suposta proteção mística em torno de Saul, mas sim por respeito à instituição, ao cargo de rei que Deus havia estabelecido. Ele não queria tomar o poder à força e ser visto como um usurpador. O pastor Ailton Santana, na análise dele, é bem direto ao criticar o uso dessa história para proteger líderes hoje. Para ele, usar esse argumento não é doutrina bíblica, mas sim fanatismo, prepotência e orgulho pessoal. Isso tudo nos traz para a nossa parte final. Se a antiga unção com óleo foi cumprida, o que significa ser ungido hoje em dia? A resposta, olha, redefine tudo. Essa é a pergunta que vira o jogo. E a resposta para ela muda completamente a dinâmica de poder que a gente costuma ver.
A interpretação do Novo Testamento parece ser bem clara nisso. A unção não é mais um título, um cargo ou um ritual. É a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E o que isso significa? Que todo crente genuíno é, em essência, um ungido. E aqui está a grande mudança de perspectiva. O foco sai da pessoa e vai para o propósito. O perigo real não está em questionar o indivíduo, mas em se opor ativamente ao que Deus está fazendo, não importa através de quem seja. E o momento que talvez seja a prova definitiva disso é este. Saulo de Tarso achava que estava perseguindo pessoas, simples seguidores de um novo caminho. Mas Jesus o confronta e pergunta: por que você me persegue? Isso mostra que atacar aquelas pessoas que estavam fazendo a obra de Deus era, na verdade, atacar o próprio Jesus. A conclusão, então, se torna meio inevitável, né? O respeito não pertence a uma hierarquia ou a um título. Se a unção é para todo mundo que faz a obra de Deus, então o respeito deve ser mútuo, válido tanto para o líder mais conhecido quanto para o membro mais discreto da comunidade. E a gente encerra com essa reflexão para ficar no ar. Se a unção não cria uma classe de intocáveis, mas na verdade identifica todos os crentes como parte da obra de Deus, o que isso muda na prática? Como isso transforma as nossas relações, a cobrança de responsabilidade e a própria estrutura da igreja? A resposta para isso, com certeza, tem implicações bem profundas.